Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago para vocês o passo a passo desse vestidinho aqui, ó. Esse vestidinho bem fácil de fazer, né? Não tem muitos detalhes, os detalhes maiores são dessas florzinhas aqui que eu ensinei a primeira, mas o restante vocês vão tirar de letra, porque ela é bem fácil de fazer. E tem esse outro detalhezinho aqui, pessoal. Tem esse outro detalhe aqui dos botões, ó, das alcinhas, né? Que desabotou aqui as duas alcinhas. E dá mais facilidade para vestir aqui o bebê. Pessoal, antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês, quem ainda não for inscrito, né, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também para ajudar aqui o canal. Deixem comentários também, porque a gente, pessoal, passa horas, dias planejando aqui uma aulinha para vocês e parece que o YouTube não tá entregando tanto conteúdo, né? A gente passa horas e horas fazendo aqui e não tá tendo, assim, as visualizações que a gente gostaria que tivesse. Então, eu peço a vocês, e na hora que vocês forem assistir também, que vocês não entrem e já saiam do vídeo, vocês permaneçam pelo menos uns 10 minutinhos vendo, que é pro YouTube ver que vocês estão gostando do conteúdo e entregar, assim, para mais gente. Aí vai me ajudar a continuar criando aqui as peças e trazendo aqui as aulinhas gratuitas para vocês. Então, é isso, pessoal. Peço essa ajudinha aqui, essa forcinha aqui para vocês. E, pra gente fazer esse nosso vestidinho, pessoal, nós vamos precisar aqui da agulha de costurar. Pra fazer esse vestidinho, pessoal, eu usei essa linha aqui. A cor dela é 3839, rosa cítrico. A tex dela é 295. Pra fazer sem as florzinhas, pessoal, um novelo dá. Mas aí, se vocês forem fazer com as florzinhas, igual eu fiz aqui, aí vocês vão precisar de um pouquinho do outro novelo. Ó, pegou pouquinho, ó, porque esse novelo aqui, usei as florzinhas e ainda sobrou quase o novelo todinho, né? Então, vocês vão gastar pouca linha aqui nele. Esse vestidinho, pessoal, ele serve para um bebezinho de 3 meses, dependendo do bebê, até 6 meses. E então é isso, pessoal. Deixa eu ver, eu acho que eu não mostrei ainda, né? A agulha utilizada é 1,75. E vamos precisar também, pessoal, de um pazinho de botões, né? Vocês podem colocar botão branco, botão rosa da mesma cor, um pretinho, com as cores que combinam com a nossa linha rosa aqui. Então, é isso, pessoal. Vamos agora para o passo a passo desse vestidinho bem fofinho. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer aqui o nosso vestidinho, nós vamos fazer aqui o nosso anel mágico não, o nosso nozinho. E vamos fazer 64 correntinhas. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas 64 correntes. Aí, a gente vem pra essa ponta aqui, depois que termina de fazer 64 correntes, a gente conta 17 correntinhas e marca na 17ª. Aí, a gente vem aqui pra essa outra ponta, que é a ponta que tá a linha, né, que a gente tá trabalhando. A gente conta 16 correntinhas e marca na 16ª. Isso mesmo, aqui na 16ª e aqui na 17ª. Aqui a gente marca na 16ª, porque agora a gente vai subir mais 3 correntinhas e essas correntinhas vão valer por um ponto. Aí, vai ficar o mesmo tanto desse outro lado aqui. Então, agora eu vou subir as 3 correntinhas, vou pular essas 3 correntinhas, vou vir aqui na 4ª e vou fazer um ponto alto. Vamos vir aqui na próxima, mais um ponto alto. Vamos fazer até completar
6 pontos, contando com as correntinhas do início, que elas valem por 1 ponto. Então, já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E mais um aqui, 6. Agora, nesse próximo aqui, a gente vai colocar 2 pontos na mesma correntinha. Na próxima, vamos colocar só 1 ponto. Na próxima, vamos colocar 2 pontos. Aí, na próxima, só 1 ponto. Aí, a gente vai fazer assim, até na correntinha antes da correntinha que tá marcada. Sempre colocando em uma correntinha 2 pontos, na outra 1. Na próxima, 2 e na próxima, 1. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meus pontos altos, né? Aumentando 1 ponto a cada... Assim, em uma correntinha, né? A gente fez 2 pontos, faz um com 1 ponto, outro 2, outro com 1, outra com 2, outra com 1. Aí, chegamos aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontos altos, né? Com os aumentos, igual eu mostrei pra vocês, né? Uma correntinha com um aumento, outra sem, uma com aumento e outra sem. Chegamos aqui agora no pontinho marcado, na correntinha marcada. Então, nessa correntinha aqui, nós vamos colocar 3 pontinhos nela, ó. Na correntinha que a gente tinha marcado, nós vamos colocar 3 pontinhos. Fiz os 3 pontinhos, aí eu venho no pontinho do meio desses 3 aqui, o que tá bem no meio, e vou marcar ele. Agora, eu sigo aqui. Vou nessa próxima correntinha aqui, vou colocar um ponto alto. Aí, eu já vou na próxima e coloco 2 pontos. Vou na próxima, coloco só 1. Vou na próxima e coloco 2. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho, pessoal, até chegar aqui uma correntinha antes da correntinha que tá marcada. Então, vou fazer até chegar lá e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontos altos, né? Chegando aqui na correntinha que tá marcada, vou colocar aqui 3 pontinhos na mesma correntinha, igual a gente fez lá na outra correntinha que tava marcada. Fiz aqui os 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui no que tá bem no meio, no ponto alto bem no meio desses 3, né? E marco. Agora, nós vamos seguir aqui com nossos pontos altos, fazendo aumentos, fazendo um aumento sim, outro não. Então, nesse aqui eu não coloco aumento. Nessa próxima aqui, eu já coloco o aumento, que é 2 pontos na mesma correntinha. Aí, a gente vai fazer até ficar faltando 7 correntinhas para finalizar... 7 não, 6 correntinhas para finalizar a carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos altos com os aumentos, falta 6 correntinhas para finalizar a carreira. Então, em cada uma dessas correntinhas, nós vamos colocar um ponto alto. São 6 correntinhas, então, vão ser 6 pontos altos. Um ponto em cada correntinha aqui. Cheguei aqui na minha última correntinha, agora a gente vai voltar com a nossa segunda carreira. Vamos fazer aqui 3 correntinhas, vamos virar o trabalho, vamos pular o primeiro ponto, vim aqui no segundo e colocar um ponto alto. Venho aqui no próximo, mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, pulo um pontinho, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, mais um ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, nos pontos seguintes, a gente vai trabalhar fazendo ponto relevo, ó. Vou passar a agulha por trás do ponto, puxo
e faço ponto alto, laçada na agulha. No próximo ponto, eu vou passar a agulha aqui na frente do ponto. Puxo e faço aqui o ponto. O próximo, eu já passo a agulha por trás dele aqui, assim, ó. Puxo e faço o ponto aqui. No próximo, já passo a agulha aqui na frente do ponto, ó. Aí, vai ficando assim, um ponto pra frente, um pra trás, um pra frente e um pra trás. Aí, a gente vai fazer assim, desse jeitinho, até chegar aqui na correntinha marcada, ou no ponto marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos relevos, chegamos aqui no pontinho que tá marcado, a gente faz um ponto relevo nele também, ó. Deixa eu até tirar aqui. Faço um ponto relevo nele também. Vou fazer mais um aqui no outro ponto. E vou marcar o mesmo pontinho que tava marcado, ó. Venho aqui e marco ele. Agora, é só seguir com os pontos relevos, pessoal, igual a gente já vinha fazendo, ó. Sempre um ponto pra trás e o outro pra frente. Lembrando que nessa carreira aqui não tem aumentos, é ponto sobre ponto. Os aumentos é só na primeira carreira. Aí, a gente vai fazer assim, chegando aqui no pontinho marcado, a gente vai marcar ele novamente igual a gente marcou aqui. Depois, segue com os pontos relevos até no nosso último aumento aqui. Até nesse, onde a gente fez o nosso último aumento, sobrando 6 pontos para finalizar a carreira. Então, eu vou fazer até chegar aqui, ficar faltando só 6 pontos para finalizar a carreira, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontos relevos aqui, né? Aqui falta 6 pontinhos para finalizar a carreira. Então, nós vamos vir aqui, vamos fazer um ponto alto normal. Aqui, mais um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto, vamos vir aqui no próximo, vamos fazer um ponto alto. Aqui é a casinha do botão. Ó, agora um ponto alto e na correntinha aqui, vamos fazer o nosso último ponto alto dessa carreira. Agora, vamos subir aqui 3 correntinhas, viro, laçada na agulha, venho no segundo pontinho e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, mais um ponto alto. Na correntinha, eu coloco um ponto alto. Aqui, no próximo, um ponto alto, e aqui, mais um ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente chegou nos pontos relevos. Então, a gente vai fazer ponto relevo. Pontinho que tá pra frente, continua pra frente, e o pontinho que tá pra trás, continua pra trás, ó. Aí, nós vamos fazer assim até chegar aqui no pontinho marcado. No pontinho marcado, quando vocês fizerem o pontinho em cima dele, vocês marquem novamente o pontinho. Aí, segue com ponto relevo. Aqui, faz a mesma coisa no pontinho marcado, né? Quando a gente fizer ele, a gente marca no mesmo, em cima do mesmo pontinho. E quando chegar aqui nos pontos altos, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa ponta, ó. Fazer 6 pontos altos, um ponto em cada pontinho e um na correntinha aqui que fica 6 pontos. Então, eu vou fazer essa carreira até chegar aqui no final e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha terceira carreira, cheguei aqui na pontinha, cortei a linha, ó. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, vamos pegar no pontinho marcado e vamos amarrar a nossa linha. Ó, por isso que a gente tinha que marcar o pontinho, é pra gente achar ele depois com facilidade. Amarro aqui minha linha.
E agora, nós vamos fazer aqui, vamos subir 3 correntinhas. E vamos continuar fazendo ponto relevo. O ponto relevo que tá pra trás, continua pra trás. E o ponto relevo da frente continua pra frente. Aí, a gente vai fazer até chegar aqui no pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos relevos. Chegando aqui no pontinho marcado, a gente vai fazer um ponto alto sem ser ponto relevo. Agora, já pode retirar aqui o lugar que tava marcado, ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai trabalhar com meio ponto segredo. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, vamos fazer aqui o meio ponto segredo. Fiz o meio ponto segredo, viro, pulo um pontinho e venho aqui no próximo pontinho, ó. Esse aqui é o primeiro, aqui, ó, venho aqui, ó. Pulo um pontinho, venho aqui, né, e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas, no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e faço o meio ponto segredo. Fiz o meio ponto segredo, pulo um pontinho, venho aqui no próximo. A gente sempre tem que pular um pontinho aqui quando faz o meio ponto segredo. Aí, fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu faço 3 correntinhas e no mesmo pontinho faço um ponto baixíssimo, ó. Vai ficando desse jeitinho aqui. Essa primeira carreira, fica assim mesmo, tudo juntinho, mas depois, com o passar das carreiras, vai afastando mais. Então, pode fazer assim. Aí, fiz o ponto baixíssimo, sempre fazer uma correntinha antes de fazer o meio ponto segredo. Fiz o meio ponto segredo, pulo uma correntinha, um pontinho, ó, sempre pular um pontinho, fazer no segundo pontinho. Faço ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, sempre tem que fazer essas 3 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo no mesmo lugar, ó. Aí é um ponto, meio ponto segredo, correntinhas, meio ponto segredo, correntinhas, ó. Aí, pulo um ponto, venho no próximo pontinho. Faço ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Aí, faço uma correntinha, vou fazer o meio ponto segredo. Vai ficando desse jeitinho. Aí, a gente vai fazer até chegar aqui no finalzinho. Fazer desse mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Aí, aqui, pessoal, eu fiz a minha carreira, né, de meio ponto segredo com correntinhas. Aí, pra fazer o nosso último pontinho, tá sobrando 2 pontos. Tem um aqui e tem as correntinhas. Então, a gente vai na laçada na agulha, vamos vir aqui na nossa correntinha, né? E vamos fazer um meio ponto alto, ó. Passa tudo de uma vez. Finalizamos a nossa primeira carreira de meio ponto segredo. Segunda carreira, nós vamos fazer assim, ó. 1, 2 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos dar laçada na agulha, vamos vir aqui dentro do meio ponto segredo e vamos fazer um ponto alto. Fica desse jeitinho. Vamos fazer uma correntinha, vamos fazer o meio ponto segredo. Vamos pular as 3 correntinhas e vamos trabalhar dentro do meio ponto segredo. O meio ponto segredo, pessoal, ele tem 3 alcinhas, fica uma para baixo e 2 para cima. A gente vai inserir nossa agulha aqui, deixando uma alcinha para baixo e 2 para cima. Venho aqui e faço o ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, essas 3 correntinhas pode fazer folgadinhas para elas ficarem grandinhas. Venho no mesmo ponto, ó, no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, faço o meio ponto segredo, pulo essas 3 correntinhas e venho no próximo meio ponto segredo, ó. Então, venho no meio ponto segredo,
faço um ponto baixíssimo. Essas correntinhas, a gente não trabalha nelas, a gente esquece que elas estão aí, vamos trabalhar só nos meios pontos segredos. Ó, vai ficando assim, pessoal. Esse ponto é muito lindo, pessoal. Quando, vocês vão ver depois, quando tiver bastante carreiras já prontas. E o caimento dele também é muito bonito. Ó, pulo as 3 correntinhas, venho no meio ponto segredo, ó. Sempre pular as correntinhas e vir no meio ponto segredo. Aí, vou fazer 3 correntinhas no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, meio ponto segredo, pulo as 3 correntinhas e venho no meio ponto segredo, ó. Aí, é só ir fazendo assim, pessoal, até chegar aqui no finalzinho. Chegando no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza e começa a carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa segunda carreira, a gente vai fazer assim, ó. Aqui ainda tem o último, nosso último ponto, meio ponto segredo, né? Então, eu venho aqui nele, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer as 3 correntinhas no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um meio ponto segredo. Aí, laçada na agulha, venho aqui, nessa correntinha aqui, e faço o meio ponto alto, ó. Fiz o meio ponto alto. Agora, nós vamos subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas, vira o trabalho, ó, toda vez que a gente for iniciar uma carreira, tem que fazer as 2 correntinhas, virar o trabalho, vir aqui dentro do nosso primeiro meio ponto segredo e fazer um ponto alto aqui. Após fazer isso, aí já inicia aqui os meios pontos segredos, né, com as correntinhas. Sempre pula as correntinhas e trabalha só nos meios pontos segredos, ó. Então, vocês vão finalizar a carreira igual eu mostrei aqui pra vocês como a gente finalizou e inicia igual a gente iniciou. Aí, qualquer dúvida, vocês voltem novamente um pouquinho o vídeo pra vocês verem como que eu finalizei a carreira e como que eu iniciei. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho aqui, pessoal, até completar 10 carreiras. Aqui eu já fiz 2, tô na terceira, né? Aí, eu vou fazer mais 7, que é pra completar 10 carreiras. E as carreiras todas iguais a essas aqui que eu já mostrei pra vocês como que faz. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, até completar minhas 10 carreiras e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz as minhas 10 carreiras, né, de meio ponto segredo, fica desse jeitinho aqui, ó, meio ponto segredo com as correntinhas. Fica quase parecendo uns mini coraçãozinho, ó. Aí, finalizando aqui essa 10ª carreira, só cortar a linha, arrematar direitinho essa ponta. Ó, e essa primeira parte, ela fica desse jeitinho aqui, ó, é pra ela ficar franzidinha assim mesmo, ó, desse jeitinho. Aí, pessoal, nós vamos fazer outra parte com a mesma quantidade de correntinhas, a divisão dos pontos igualzinho a gente fez, mesma quantidade de carreiras. A única diferença é que nessa daqui a gente não deixa o buraquinho igual a gente deixou nessa, ó, que a gente deixou a casinha do botão. Nessa daqui não precisa deixar, é só fazer os 6 pontos altos na pontinha de cada carreira aqui, ó. E a quantidade de carreiras aqui é a mesma, 10 carreiras de meio ponto segredo. Faz uma carreira aqui de ponto relevo, né? E 10 carreiras de meio ponto segredo. Agora que a gente fez as 2 partes, nós vamos unir. Para unir, nós vamos voltar com mais uma carreira. Então, aqui eu já fiz uma correntinha, vou fazer aqui a outra, viro.
E aqui, a gente não vai fazer o ponto alto igual a gente fez nas carreiras anteriores, né? Porque a gente vai aumentar um pontinho aqui, então, nós vamos fazer o meio ponto segredo. Vamos vir aqui no meio ponto segredo e vamos fazer, deixa eu puxar pra cá pra não ficar embaçando. Vamos fazer o ponto baixíssimo, vamos fazer as 3 correntinhas, vir aqui e faz o ponto baixíssimo, uma correntinha, e vamos fazer o meio ponto segredo novamente. Como sempre, pula as correntinhas e trabalha só nos meios pontos segredos. Nessa carreira aqui, que é a carreira de união, pessoal, a gente vai fazer aumentos, que é para franzir mais um pouquinho a saia do vestido aqui para baixo. Mas os aumentos vão ser só nessa carreira aqui, nas outras, não precisa mais fazer aumentos, porque já vai estar franzido o suficiente. A gente fez aqui, ó, 1, 2, 3 pontos segredos, né? Vou fazer mais um aqui, ó. Fizemos 4 pontos segredos, né? 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer um aumento. O nosso aumento é assim, ó. Vou aqui, faço meio ponto segredo. Aí, em vez de eu ir nesse ponto, eu vou fazer aqui na correntinha, porque eu tô aumentando um pontinho. Então, eu vou fazer aqui naquelas 3 correntinhas, ó. Venho aqui, faço o ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas no mesmo lugar, ponto baixíssimo, uma correntinha. Aí, faço meio ponto segredo. E venho aqui no meu meio ponto segredo que tem aqui e faço o ponto baixíssimo. Ó, as 3 correntinhas e faço o ponto baixíssimo. E faço o meio ponto segredo novamente. Aí, fica desse jeitinho aqui o nosso aumento, pessoal. Então, a gente vai fazer 4 pontos sem aumentos e no quinto a gente faz um aumento. Vou fazer aqui 4 pontos novamente e um aumento, até chegar aqui na pontinha. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, não esqueçam de fazer os aumentos, ó. A cada 4 pontinhos que vocês fizerem, vocês façam um aumento. Vou fazer aqui até chegar aqui na pontinha e volto aqui pra gente unir essa parte na outra. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, a minha carreira com os aumentos. Eu fiz 4 aumentos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aumentos. Agora, a gente vai unir aqui essa parte na outra. Então, nós vamos vir aqui, inserir a nossa agulha. Vamos pegar a outra parte, vamos pegar da parte que a gente cortou a linha, lá onde a gente finalizou a última carreira, a gente vai fazer lá. Então, nós vamos fazer o nosso meio ponto segredo, laçada na agulha. Venho aqui, onde a gente fez o ponto alto da carreira anterior, né? Vamos fazer a metade do ponto. Vamos pegar a outra parte. E vamos fazer laçada na agulha, vir aonde a gente fez o meio ponto alto da carreira anterior e vamos passar por 2, fica 3 e passa tudo de uma vez. Fica desse jeitinho aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que fica embaixo do braço. Agora, a gente vai continuar a carreira aqui, fazendo nesse outro lado, igual a gente fez do lado ali da primeira parte. Faz o meio ponto segredo. Vem aqui, faz o ponto baixíssimo, faz as 3 correntinhas e faz o ponto baixíssimo. Desse outro lado também, a gente vai fazer 4 aumentos, desculpem, igual a gente fez ali do outro lado. Então, nós vamos fazer 4 meios pontos segredos, né, com as correntinhas. A gente conta... Esse não, a gente conta os 4 pontos a partir desse outro aqui. Então, a partir desse outro aqui, a gente vai contar os 4 meios pontos segredos. Aí, é só fazer, pessoal,
os 4 meios pontos segredos e entre eles fazer as 3 correntinhas. Fazer aqui as 3 correntinhas novamente, né? Faz o ponto baixíssimo, faz o meio ponto segredo. Vem no próximo, faz o ponto baixíssimo. Aí, fizemos aqui, né, após aquele primeiro ponto, a gente fez 4 pontinhos, ó. Então, ali tá o primeiro, né, que a gente não conta e conta a partir desse outro aqui, 4 pontos. E agora, a gente vai fazer o nosso aumento, que é igualzinho a gente fez lá na primeira parte. Vamos fazer o meio ponto segredo, vamos vir nas 3 correntinhas, né, da carreira anterior. Vamos fazer o ponto baixíssimo, fazer as 3 correntinhas e fazer o ponto baixíssimo. Aí, faz outro meio ponto segredo e vem no meio ponto segredo seguinte, ó. E assim ficou o nosso aumento. Agora, a gente vai fazer, né, 4 meios pontos segredos, que é para fazer o nosso próximo aumento. E a gente continua, né, fazendo aqui as nossas 3 correntinhas. Faz o meio ponto segredo. Vamos contar a partir desse aqui que a gente tá fazendo agora. Então, conta a partir desse que a gente fez agora, que conta 4 meios pontos segredos para fazer o nosso próximo aumento. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui na pontinha, né? Então, eu vou fazer até chegar lá e volto aqui pra gente continuar. Voltando aqui, pessoal, já fiz os aumentos aqui desse outro lado. Ó, fiz os 4 aumentos. Igual a gente fez lá do outro lado, né? E agora, a gente vai unir essa parte nessa outra parte aqui. Ó, vamos pegar desse jeitinho aqui, dobra assim. Vai ficando desse jeitinho, pessoal. Aqui, a gente faz o meio ponto segredo, né? E venho aqui no ponto que a gente fez junto com aquelas correntinhas da carreira anterior e faz a metade do ponto. Pega a outra parte. Vem aqui na correntinha, né, que a gente fez. Passa e faz o ponto baixíssimo, ó, finalizando o ponto. Agora, a gente vai... Vou mostrar aqui pra vocês, que é pra gente dar continuidade depois, ó. Tá ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai fazer até chegar ao comprimento que a gente quer. Agora, a partir das próximas carreiras, não precisa mais aumentos. E aqui vai ser aonde a gente vai abotoar, né? As alcinhas, que vai ficar em cima do ombrinho e a gente vai abotoar. Agora, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui. Vou mostrar agora pra vocês como que a gente vai continuar. Então, aqui, né, a gente fechou aqui. Agora, pessoal, ó, eu venho aqui dentro do meu meio ponto segredo, né, o meu primeiro meio ponto segredo que tá aqui, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou começar a minha próxima carreira. Faço aqui o meio ponto segredo. Aqui, pessoal, nossas carreiras vai ser de ida e volta, a gente não vai fazer só as carreiras assim. Se fosse, eu já ia continuar aqui. Como eu fechei ela aqui, agora eu volto para começar a minha outra carreira. Aí, eu dou a volta todinha até chegar aqui onde eu iniciei a carreira. Então, a gente não continua, a gente volta com a carreira. Então, eu virei, venho aqui no meu meio ponto segredo, faço um ponto baixíssimo, faço as 3 correntinhas, no mesmo lugar, faço ponto baixíssimo, uma correntinha e já vou fazer o meio ponto segredo. O ponto é igual a esses outros aqui que a gente já fez, a gente vai continuar com o mesmo ponto. Aqui, pessoal, é onde eu iniciei a minha carreira, então, eu vou marcar aqui para mim não me perder, né? Que aqui é o nosso primeiro ponto.
porque é bem... Não dá muito pra gente notar o início e o final. Então, eu marco aqui, ó. Toda vez a gente marca aqui a nossa carreira. Agora é só continuar. Não precisa fazer aumentos, é ponto sobre ponto. Que ela já tá franzido o suficiente, né, o nosso vestido. Então, agora é só colocar um ponto para cada pontinho. Sempre pular as correntinhas e trabalhar só nos meios pontos segredos, ó. Então, eu vou fazer essa carreira todinha, dar a volta nela até chegar aqui. E volto aqui para me mostrar para vocês como que a gente vai finalizar e iniciar a próxima carreira. Aí, aqui, pessoal, dei a volta todinha, né? Aí, chegando aqui, né? Aqui é onde a gente iniciou nossa carreira, aqui é o nosso primeiro ponto. Aqui tem aquelas 3 correntinhas, então, a gente pula as 3 correntinhas e vem aqui, ó. Não é no primeiro ponto, é no ponto aonde a gente subiu o nosso primeiro ponto. Então, venho aqui nesse pontinho, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixíssimo, ó, porque tem que ter essas 3 correntinhas entre o meio ponto segredo e o outro. Agora, fechamos a carreira. Toda vez vocês vão fechar a carreira desse jeitinho aqui. Aí, depois de fechar a carreira, agora a gente vai iniciar a nossa próxima carreira. Vou tirar aqui. Aqui, na correntinha, aqui, ó, a minha linha tava naquela correntinha que eu fiz pra fazer meu primeiro meio ponto segredo, né? Então, nessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do meio ponto segredo, ó. Ele ficou enrolado, porque quando a gente vira, né, ele fica enrolado. Mas aí, a gente, ó... Venho aqui dentro do meio ponto segredo, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, faço o meio ponto segredo, e em vez de seguir, eu volto. Então, toda vez que eu finalizar uma carreira que eu for começar outra, eu volto. Virei o trabalho, venho, ó, pulo as 3 correntinhas e venho no meio ponto segredo. Venho aqui, faço ponto baixíssimo, faço as 3 correntinhas. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha, faço meio ponto segredo, agora é só seguir. Fazendo aqui os pontos. Aí, eu volto bem aqui na correntinha que eu fiz para fazer meu primeiro meio ponto segredo e marco aqui o início da carreira, ó. Agora, é só seguir fazendo os pontos, pessoal, dar a volta todinha, né? Até chegar aqui aonde tá marcado. Aí, quando chegar, é só vocês fazerem o fechamento da carreira, igualzinho eu mostrei pra vocês. E o início também, igualzinho eu mostrei. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, volta o vídeo novamente, assiste com calma, que vocês vão entender como que fecha e como que começa cada carreira. Todas as carreiras vão ser desse jeitinho aqui, pessoal, não tem aumentos, nem tem diminuições, é só fazer os pontos assim, igual a gente já vem fazendo. Aí, é só fazer, pessoal, até chegar o comprimento desejado. Aí, o comprimento vai depender do gosto de vocês. Se vocês gostam com a saia mais curta, é só fazer menos carreiras. Se gosta com a saia mais comprida, é só fazer mais carreiras, ó. Ele vai ficar franzidinho e vai crescer, agora só crescer, né? Aí, pessoal, eu vou fazer aqui o meu, até chegar ao comprimento que eu quero, e volto aqui pra me medir com vocês o comprimento do meu, e pra gente fazer os acabamentos. Deixa eu só mostrar mais uma vez pra vocês como que fica aqui o ponto, ó. Aí, aqui, pessoal, eu fiz as minhas carreiras, né, do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. E olha só, pessoal, que ponto bonito. Olha o caimento que ele dá na peça, bem molinho, bem confortável também, né? Aí, pessoal, depois que chegar o comprimento aqui desejado, que a gente quer, né? Vou medir aqui agora com vocês quantos centímetros que eu fiz.
Aqui, pessoal, ó, daqui, né, dos pontos relevos até aqui, tá medindo 27 centímetros, ó. Mas aí, se vocês quiserem ele mais compridinho, vocês façam mais carreiras, né? Ou se vocês quiserem mais curto, é só fazer menos carreira. Esse ponto, ele estica, pessoal, ó. Ele estica. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa carreira de acabamento. Para fazer a carreira de acabamento, vou finalizar aqui a minha carreira, né? Que eu deixei para finalizar aqui com vocês. Então, fiz aqui o meu meio ponto segredo, venho aqui dentro do pontinho onde eu iniciei a minha carreira, né? Então, eu iniciei nesse pontinho aqui, ó. Faço o ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que eu ensinei vocês finalizarem, vocês vão finalizar essa. Faço as 3 correntinhas, ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui na correntinha que eu fiz, né? Pra subir meu primeiro meio ponto segredo da carreira. Então, eu venho aqui nessa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do ponto, né? Vou fazer uma correntinha e vou virar agora pra fazer minha carreira de acabamento. Então, virei, passo a agulha aqui por cima. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, nessas correntinhas, ó. A gente vai trabalhar com nossos pontos dentro das correntinhas. Nas outras carreiras, a gente deixava elas livres, né? Ó, elas sempre ficaram livres. Nessa, agora, a gente vai trabalhar nelas. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 2 laçadas na agulha. Vamos vir aqui dentro e vamos fazer o ponto alto, ó. São pontos altos, fazendo 2 laçadas na agulha. Nós vamos colocar dentro das correntinhas aqui, pessoal. Nós vamos fazer 7 pontinhos. Já fiz aqui 5, 6, e agora mais um, 7, ó. Fiz 7 pontos, venho aqui dentro agora do ponto segredo, ó, do meio ponto segredo, faço um ponto baixíssimo, fica desse jeitinho aqui. Agora, laçada na agulha, venho dentro das correntinhas, 2 laçadas, né? Aqui, e vou fazer meus 7 pontos altos. Pontos altos com 2 laçadas na agulha. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho aqui por toda a nossa carreira, pessoal. Dar a volta todinha até chegar onde a gente iniciou aqui a carreira. Sempre colocar 7 pontos. Aqui, fiz 5, 6, 7. Ó, fiz os 7 pontos altos, aí só vir aqui no meio ponto segredo, faz um ponto baixíssimo. Depois, laçada na agulha, venho nas 3 correntinhas e vou colocar 7 pontos altos novamente. Aí, a gente vai fazer dando a volta todinha até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira. Vou fazer aqui, pessoal, e volto aqui pra gente fazer a nossa última carreira do acabamento aqui. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a nossa carreira, né? A gente vai vir aqui no mesmo lugar, aqui, pessoal, ó, onde a gente fez a correntinha, né? Pra iniciar a nossa carreira. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. A nossa última carreira de acabamento é assim, ó, vamos fazer uma correntinha, vir aqui no ponto, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, venho aqui no ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo, ó. A gente vai fazer assim por toda essa carreira, sempre fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui, um ponto baixíssimo, ó. Fiz nesse lequezinho, aí é só continuar, pessoal.
uma correntinha, venho aqui no ponto baixíssimo que a gente fez, né? Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Ó, já cheguei no outro leque, já tô seguindo, ó, vai ficando assim esse acabamento. Aí, nós vamos fazer assim em toda essa carreira, até finalizar ela. Vamos dar a volta todinha. Ó, aí, eu vou dar a volta todinha até chegar aqui e volto aqui pra gente fazer o acabamento lá na parte das alcinhas. Aí, aqui, pessoal, ó, depois que a gente faz essa carreira de acabamento, fica bem franzido aqui o babadinho aqui do vestido, fica bem bonito mesmo. Aí, finalizando aqui, né, faço a correntinha, venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar a linha, arrematar direitinho. E fica prontinho aqui a barrinha do vestido. Ó como que fica lindo, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai fazer a carreira de acabamento aqui nas alcinhas. Então, eu vou pegar aqui. Pode começar de qualquer lugar. Eu vou começar aqui da parte de baixo do bracinho, ó. Aqui tá as alcinhas, né? E eu vou começar aqui da parte de baixo. Então, eu vou amarrar aqui minha linha. Amarrei aqui a linha, agora a gente vai fazer pontos baixos, ó. Vou fazer aqui uma correntinha e a gente vai aqui, ó, nos espaços que tem e coloco 2 pontinhos, ó. Aí, já vou escondendo aqui a linha entre os pontos, ó. Em cada espaço desses aqui, de cada carreira, a gente coloca 2 pontos baixos. Essa nossa carreira de acabamento vai ser toda em pontos baixos, pessoal. Se o de vocês estiver encolhendo, ponto for muito apertado de ficar encolhendo aqui, vocês podem colocar mais pontinhos. Aí, vão fazendo de acordo com o ponto de vocês, essa carreira de acabamento aqui. Ó, vai ficando assim. Aí, a gente vai vir aqui, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar aqui nas alcinhas. Aí, chegando aqui, pessoal, tem aquela carreira de ponto relevo que a gente fez aqui, né? Que a gente fez uma carreira de ponto relevo antes das carreiras, ó. Ficou assim. Agora, aqui, ó, eu fiz só um pontinho aqui na carreira, né? Agora, aqui, aonde, ó, venho aqui no meu próximo ponto que tem aqui e faço um ponto baixo. Aí, a gente vai colocar um ponto baixo em cada pontinho, ó. Aí, a nossa alcinha vai ficar um pouquinho mais larguinha, ó. Um ponto baixo em cada pontinho. Essas pontas de linhas aqui, vocês escondam aqui entre os pontos. Aí, segue aqui, faz pontos baixos aqui também, depois segue aqui nessa parte, ó. Coloca um ponto baixo para cada alcinha das correntinhas que tem, segue, ó. Vai aqui, dá a volta todinha até chegar aqui aonde a gente iniciou essa nossa carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, essa carreira de acabamento e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz, ó, a carreira de ponto baixo, né, com acabamento em volta aqui de tudo. Aí, chegando aqui, nós vamos fazer assim. Ó, finalizando aqui a nossa carreira de ponto baixo. Eu venho aqui no primeiro ponto que eu fiz, né? Quando eu iniciei essa carreira, venho aqui, faço um ponto baixíssimo e agora
é só cortar a linha e arrematar direitinho. E tá desse jeitinho aqui, pessoal. Agora, pessoal, se vocês quiserem deixar só assim, é só fazer a parte de colocar o botão, pular um pouquinho o vídeo, né, que eu vou mostrar a parte aqui do botão. Mas antes de eu mostrar essa parte, eu quero mostrar uma outra parte aqui pra vocês, que eu vou colocar a florzinha aqui no vestido. Essas florzinhas são opcional, mas aí se vocês quiserem colocar, pode colocar também. Nós vamos começar aqui na nossa terceira carreira, ó, nós vamos contar as carreiras das correntinhas, ó, aqui a primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira, ó. Que ficam umas lá escondidinhas e outras mais na frente, se vocês prestarem mais atenção. Aí, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos pular, ó, uma, duas, na terceira correntinha aqui, que nós vamos fazer a nossa primeira florzinha. Ó. Eu venho aqui dentro dela, né? Deixa eu puxar pra cá pra não ficar embaçado. Vou amarrar aqui minha linha. Ó, faço um nozinho aqui, aí nós vamos fazer essa nossa florzinha bem facinha de fazer, pessoal. E bem rapidinho também. Ó, vamos fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, aqui dentro novamente, um ponto baixíssimo. Aí, vamos subir 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas, vir aqui dentro, no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, vou aqui no mesmo lugar, né, dentro aqui das correntinhas, faço um ponto baixíssimo, eu faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, agora eu viro assim, e venho aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto segredo, né, que é onde a gente fez as 3 correntinhas, né, no meio ponto segredo, venho aqui. Essa pontinha de linha eu já tô escondendo entre os pontos, pessoal, que é aquela pontinha de linha que a gente fez, que a gente amarrou, né? Ficou a pontinha, a gente já vai escondendo aqui, pra depois não arrematar ela, só cortar a sobrinha. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, aqui no mesmo lugar. Faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas e no mesmo lugar, 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntinhas, ó, 5 pétalazinhas a nossa florzinha. Aí, eu venho aqui, bem aonde eu amarrei a linha, né? Ó. Venho aqui onde eu amarrei a linha e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui na primeira correntinha. Na primeira correntinha que a gente fez, faço um ponto baixíssimo. Agora, corto a linha deixando um pedacinho que dê pra arrematar com uma agulha de costurar. Aí, eu cortei a linha, pessoal, agora puxo, coloco nela a agulha de costurar. Na pontinha aqui do finalzinho. Essa outra pontinha aqui já pode cortar, dá uma puxadinha nela e já pode cortar. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui na mesma correntinha, ó, e passo a minha agulha aqui pra trás, ó, ficou assim a florzinha. Agora, aqui, pessoal, é só a gente fazer alguns nozinhos, depois esconder ela aqui entre os pontos. Ó, puxo aqui, aí eu só pego aqui. Pego aqui nas alcinhas. Faço o nozinho aqui. Ó,
Faço um nó e vou escondendo aqui essa sobra de linha aqui entre os pontos. Aí, se vocês quiserem fazer mais nozinhos, pode fazer também. Aí, depois é só cortar aqui a pontinha. Vou esconder ela aqui mais um pouquinho entre os pontos e vou cortar aqui a pontinha. Aí, aqui, pessoal, eu cortei as pontinhas e ficou desse jeito a florzinha. Aí, ó, até fiz aqui do outro lado já pra vocês verem como que a gente vai fazer. Vocês vão fazer desse lado aqui que eu mostrei a primeira, igualzinho a gente fez aqui, ó. Aí, eu conto aqui, eu tô na terceira carreira, né? Aí, eu conto aqui 5 correntinhas, ó, das 3 que a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, a gente faz a florzinha. Conto 5 novamente, faço a outra. Aí, 5 novamente, faço a outra. E vai ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai preencher o nosso vestido todinho assim. Aí, a gente, ó, pra fazer a nossa outra carreira de florzinhas, ó, vocês vão contar. Aqui tem 1, 2, 3, peraí. Vou fazer assim, ó, nós vamos na carreira do meio, 1, 2, 3, é a terceira do meio, né? Aqui que tá a carreira que a gente fez, nós vamos contar aqui 1, ó, vamos contar só as que estão reto uma com a outra, as que estão pro lado não. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, aí na terceira nós vamos fazer a outra florzinha. Aí, pula 6, pula 5, na outra faz, ó, pra não ficar tudo reta, pra ficar assim meio espalhadinho. Então, aqui vocês façam outra florzinha. Aí, conta 6, faz outra, ó, pra ficar assim bem no meio, só que mais embaixo. Aí, vocês vão fazendo assim, preenchendo todo o vestidinho. Lembrando, ó, que a gente conta aqui, procurar que tá no meio das florzinhas, né, ó, 1, 2, 3. Aí, conta, essa aqui é a da carreira, então, a gente vem pra próxima, ó, 1, 2, na terceira. Se a gente for contar tudo, é 1, 2, 3, 4 na quinta, ó. Mas eu tô contando só as que estão enfileiradas. Então, na terceira aqui das enfileiradas. Aí, é só ir fazendo as florzinhas até, ó, em volta do vestido todo, né? A gente vai preencher o vestido todo, essas florzinhas. Aqui na parte de trás, eu já comecei desse lado aqui, que foi a primeira que eu mostrei pra vocês, né? Depois, vai preencher até chegar aqui embaixo. Então, como eu já mostrei pra vocês como que faz aqui as florzinhas, eu vou fazer aqui no meu, né? Aí, quando eu preencher ele todinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou e pra gente fazer a parte aqui dos botões. Aí, aqui, pessoal, eu fiz todas as minhas florzinhas, igual eu falei pra vocês. Cortei todas as pontinhas e ficou assim. Ó, fiz tanto na frente como atrás, ó. Coloquei florzinha nele todo. E já costurei aqui o botão e fiz a florzinha aqui. Agora, eu vou mostrar aqui como que faz a florzinha e como que vocês vão costurar ela, ó, pra ficar assim. Então, vou mostrar aqui mais de pertinho as florzinhas pra vocês verem. Aqui, pessoal, as florzinhas ficam assim, ó. Elas ficam desse jeitinho aqui, é só vocês darem uma arrumadinha nelas, né? Ó, pra elas abaixarem mais um pouquinho. Fica esse detalhe assim, pessoal, cheio de florzinha. Aqui, ó, a parte que tem o botão, né? Ó, pra vestir na criança com mais facilidade. E aqui tem o detalhezinho dessa florzinha grudadinha aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês o passo a passo. Nessa aqui, já costurei o botão, mas ainda não coloquei a florzinha. Então, vocês vão costurar o botãozinho, ó. É um botãozinho que tem aqui, uma partezinha assim, ó, que é pra ele ficar mais ressaltadinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a florzinha e costurar. Pra fazer a florzinha, pessoal, nós vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E vamos fazer aqui 8 correntinhas. A gente tá fazendo bastante correntinha aqui, que é pra caber o botão, né? Pro botão passar aqui com facilidade. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fiz as 8 correntinhas, fecho aqui com um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Agora, vou subir 2 correntinhas e já vou aqui dentro desse anel fazendo o meu ponto alto. Essa nossa florzinha, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas, né? Eu fiz primeiro 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Venho aqui dentro, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu subo novamente 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas novamente, venho aqui dentro, faço ponto baixíssimo. E vou repetir isso aqui que a gente fez nessas 2 primeiras pétalas, até completar 5 pétalas. Aí, aqui, pessoal, fiz minhas 5 pétalas, ficou desse jeitinho aqui. Aí, eu venho aqui dentro pra finalizar ela. Aí, faço um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu faço um pontinho aqui, corto a linha, deixando um pedaço assim que dê pra mim costurar a minha florzinha lá na alcinha do vestido, ó. Agora, essa pontinha aqui, que é lá do início, a gente já pode cortar ela. E vou cortar essa pontinha aqui pequenininha e vou colocar a agulha de costurar aqui nessa outra linha. Aí, aqui, pessoal, coloquei a agulha, né? Agora, é só a gente pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso vestidinho. Aí, vamos aqui, colocar a nossa florzinha bem em cima da casinha do botão, desse jeitinho aqui. Agora, é só a gente ir costurando aqui, pessoal. Ó. Só indo com cuidado, né, pra não rachar a linha, ó. Ó, puxa. E vai costurando aqui, pessoal. Vocês podem costurar do jeito que vocês acham melhor, desde que fique bem costuradinho, né? Ó. E aqui é só costurando. Se vocês não quiserem costurar também, se vocês quiserem só colar, pode colar também, desde que seja uma cola bem segura, que não solte aqui a florzinha depois. Ó. Aí, é só costurar, pessoal, até chegar aqui onde a gente iniciou a costura, né? Depois arrematar a ponta direitinho. E vai ficar aqui prontinho a florzinha aqui na alcinha. Vou finalizar aqui a costura da minha, terminar de costurar ela e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei, né, a florzinha aqui, ó, costurada. E agora, é só abotoar, ó. Quando a gente termina de costurar, ela fica um pouquinho apertadinha, mas depois conforme vai abotoando, ela vai abrindo, aí depois abotoa com mais facilidade. Ó, abotoada aqui e vamos abotoar essa outra aqui. Ó, essa daqui, como eu já tinha abotoado e desabotoado algumas vezes, ela já entrou mais fácil, porque o crochê, ele cede um pouquinho, ó. E ficou desse jeitinho aqui, pessoal, esse vestidinho aqui, ó, maravilhoso, bem delicado, diferente, né, dos que a gente é acostumado a ver. Ó, mais um modelinho aqui para vocês fazerem, para as filhas de vocês, netinhas, para vender, para dar de presente, e aí vai. Então, é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder. Não esqueçam, né, pessoal, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também aqui, né, para ajudar o canal, comentários. E é isso, beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.